Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus, programa especial para você ficar mais que atualizado em relação às conexões de internet. Primeiro, um ranking. Para variar, o Brasil ficou nas últimas posições de uma das principais medições internacionais de qualidade de banda larga. Hoje você vai entender em detalhes o que nos mantém numa posição tão ruim quando o assunto é internet. Antes, os outros destaques de hoje. Mercado de trabalho e crise. Será que as dificuldades econômicas do país estão prejudicando também os empregos em tecnologia? Antes sobravam vagas, e agora? O 5G vem aí, em alguns países antes do que você espera. As operações comerciais devem começar em cerca de 2 anos, dependendo da região. Saiba como a vida no planeta nunca mais será a mesma depois dele. O Olhar Digital Plus está começando. O mercado de trabalho de tecnologia esteve entre os mais aquecidos nos últimos anos. Quem atua na área já cansou de ouvir que sobram vagas e faltam profissionais qualificados. Mas o Brasil mergulhou numa de suas maiores crises econômicas das últimas décadas. Será que as oportunidades de tecnologia ainda estão por aí, apesar do desânimo geral? Corrupção, políticos e empresários atrás das grades, economia descontrolada, crise no Brasil. Vivemos um ano de muita incerteza. A inflação sobe. Qualquer um que vai no mercado sente no bolso. O dólar também sobe. Aí sente quem viaja. O nosso dinheiro vale menos. Os juros? Também voltam a subir, claro. Tudo isso somado ao escândalo da Petrobras, empresa administrada pelo governo, o que puxa ainda mais para baixo o ano de 2015 por aqui. A indústria automobilística foi uma das que sofreu o maior impacto desse momento ruim. Mais de 12 mil profissionais já foram demitidos e as perspectivas não são nada animadoras. Estima-se que 800 concessionárias fecharão suas portas até o final do ano e o número de demissões chegue a 40 mil trabalhadores. De modo geral, já dá para dizer que essa tormenta impactou todos os setores da economia brasileira. Mas como será que respondeu o setor de tecnologia? A vantagem da área de tecnologia é, primeiro, a tecnologia ela traz eficiência para os processos e para a operação das empresas. Então, ela pode ser sim uma ferramenta para diminuir os custos e tornar a empresa mais eficiente no curto ou no médio prazo. E sim, ainda é um setor que continua tendo uma certa demanda, até pelos avanços tecnológicos que a gente vê no mercado. Há muitos anos, sempre que analisamos o mercado de trabalho em tecnologia, a história se repete. Faltam profissionais qualificados e sobram vagas na área. Foi assim pelo menos na última década. Claro, a TI também sentiu o baque dessa crise, mas a pequena queda não chegou a abrir sequer contagem para um nocaute. Tenho a impressão que aconteceu, e que é uma questão importante, é que a diferença, aquela famosa diferença das vagas abertas, o gap, né, a deficiência de número de profissionais que ocupassem determinadas vagas, diminuiu um pouco. Então essa diferença acaba diminuindo. O maior impacto no mercado de tecnologia está ligado a novos investimentos, novos projetos. Por outro lado, nem este momento ruim foi capaz de afetar a área até agora. O que mudou foi o critério de seleção das empresas. Hoje a contratação das empresas está muito mais criteriosa em todos os sentidos, em termos técnicos, em termos comportamentais e de valores, né? E em termos de adequação salarial. Os pré-requisitos e o próprio processo seletivo está muito mais complexo e está muito mais rígido do que era em 2011, 2012, quando a gente vivia um momento de mercado muito mais favorável.
Ou seja, apesar da ausência de mão de obra realmente qualificada para alguns cargos no setor de tecnologia, a indústria não diminuiu seu nível de exigência. Pelo contrário. Isso valoriza sobremaneira a boa qualificação, a boa capacitação e a boa formação profissional. Porque ainda que haja um número enorme de oportunidades, o nível de exigência está mantido e as boas posições ainda trazem, né, na sua descrição funcional, na sua descrição de cargo, uma exigência bastante razoável, né? Entre as diversas áreas que continuam com oportunidades interessantes em meio a toda essa crise, podemos destacar algumas. Tudo relacionado a Big Data e análise de dados oferece bastante espaço, mas falta gente especializada. A questão da mobilidade, desenvolvimento de aplicativos móveis e tudo mais relacionado a smartphones, inclusive a segurança desses dispositivos, também está em alta. Para citar mais um exemplo, a área de infraestrutura de sistemas, principalmente por ter a capacidade de reduzir custos dentro de uma organização, é uma das que menos sofre qualquer influência de uma crise como esta. Mesmo em meio a toda essa turbulência, para quem já está na área ou pretende investir no mundo da TI, o recado não poderia ser melhor. O profissional que está bem qualificado, ele tem os skills necessários para a função, com certeza ele tem espaço no mercado. Se você quer aproveitar a oportunidade e ingressar no mercado de tecnologia, o que não falta são recursos de formação superior e até cursos técnicos. Especialistas indicam para quem busca uma carreira mais sólida, uma formação completa e mais longa. Os cursos rápidos servem para uma atualização ou especialização em determinada área. Não custa repetir, o inglês não é mais fator diferencial. O segundo idioma se torna indispensável no mundo da tecnologia. E nós queremos ajudar. Se você já estiver estudando ou pronto para entrar de cabeça nesse mundo, não deixe de conhecer o Olhar Digital Empregos. São milhares de vagas focadas exclusivamente no mercado de tecnologia. Lá você pode cadastrar seu currículo no tradicional formato em texto e até incluir foto ou vídeo para incrementar. Depois de cadastrado, você recebe alertas sobre vagas que combinam com seu perfil. Não perca tempo e aproveite mais essa ferramenta. Se você está preparado, nem a crise vai atrapalhar seu futuro a partir de agora, hein? O link para o nosso canal de empregos está logo abaixo do vídeo dessa reportagem. Confira! Depois do intervalo, tem o futuro da comunicação celular. Você pode nem ter experimentado o 4G, mas precisa se preparar. O 5G vem aí e antes do que pode parecer. Preparamos um resumo com o que a nova tecnologia vai representar para a vida no planeta. O Olhar Digital Plus volta já. Você está pensando em fazer uma faculdade de tecnologia agora no segundo semestre? Então, faça Bandtech, a faculdade de TI atualizada. A Bandtech é atualizada no currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. A Bandtech fez um update até mesmo na forma de ensinar TI no Brasil. Olha só! 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e Programa H, que desenvolve seu potencial para liderar equipes. Acesse bandtech.com.br e faça sua inscrição no processo seletivo. A próxima prova é no dia 25 de julho, mas você também pode se inscrever validando sua nota no Enem. Importante, são 3 cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Inscreva-se já! Bandtech, a faculdade de TI atualizada. Quem já teve oportunidade de experimentar uma boa conexão 4G, sabe a diferença que ela representa em relação ao 3G. Agora, imagine a diferença que teremos na próxima geração que vem por aí, o 5G.
A mudança é tão grande que alterará para sempre o nosso modo de vida. Entre as novidades, a chegada do 5G tornará reais e viáveis os carros autônomos. Confira os detalhes. Ainda é cedo, mas a data está definida. Recentemente, a União Internacional de Telecomunicações, um órgão da ONU, definiu que a quinta geração da internet móvel precisa ter um padrão comercializável até 2020, daqui a 5 anos, portanto. A primeira reunião oficial para definir os padrões do 5G está agendada para o dia 15 de setembro no 3GPP, órgão que padroniza as tecnologias de comunicação móvel. Nesses próximos 5 anos, a indústria deve investir 4 trilhões de dólares na tecnologia. Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa e Japão estão à frente dessas pesquisas. O 5G vai ser a tecnologia da Olimpíada no Japão em 2020. Mesmo antes de ter um padrão definido, o 5G já é bastante promissor e deve definitivamente transformar a Terra em um planeta conectado. Parece exagero, mas daqui a pouco você vai concordar. O 3G e o 4G também são padrões de banda larga móvel. A diferença é que até hoje o alvo dessas conexões eram basicamente nós, seres humanos. Agora esse cenário começa a mudar, especialmente com a chegada de vez da internet das coisas. Com o 5G, a ideia é criar uma rede capaz de oferecer cobertura confiável a bilhões de dispositivos. A previsão é que tenhamos 665 bilhões de dispositivos conectados nos próximos 5 anos. O 5G ele vai possibilitar maior conectividade, com diferentes velocidades e com muito maior potência e muito maior cobertura. Quando você tem maior potência e maior cobertura, você precisa menos do dispositivo. O dispositivo vai ser mais barato, mais simples e mais fácil de conectar. As principais diferenças do 5G em relação ao 4G estão relacionadas à escalabilidade, disponibilidade, latência e, claro, velocidade. Testes mostram que o 5G terá capacidade de transmitir dados a até 20 gigabits por segundo, velocidade suficiente para baixar um filme em altíssima definição em poucos segundos. No início do ano, em Barcelona, na Mobile World Congress, o maior evento de mobilidade do mundo, vimos pela primeira vez testes com velocidade de até 10 gigabits por segundo. Mas especialistas afirmam que não vamos ter que esperar tanto para ter altíssimas velocidades de conexão nos nossos dispositivos móveis. O 4G está evoluindo e deve, em breve, atingir o patamar de 450 megabits por segundo. E, em um futuro não muito distante, chegar à casa de 1 gigabit por segundo. Acho que a grande diferença entre a quarta e a quinta não é a velocidade com a qual eu posso transmitir e receber informação desde um terminal, mas que se essa alta banda, acesso de banda, esteja disponível em toda a rede, em toda a cobertura e não só no centro de uma grande cidade, mas também na periferia, mas também na área rural. Além de uma capacidade de alcance e cobertura superior ao 4G, as novas estruturas do 5G devem permitir atingir latência de apenas 1 milissegundo. Vamos ter respostas imediatas em equipamentos conectados, algo fundamental para, por exemplo, os carros autônomos. Então ele precisa reagir rapidamente, que se o semáforo fecha, você tem que reagir em milissegundos. Não pode ser que nem hoje que eu aperto meu browser lá no meu telefone e ele demora minutos para reagir às vezes. Tem que reagir rapidamente. Se o carro da frente breca ou tem uma ação intempestiva, eu preciso reagir rapidamente. Se o trânsito muda, eu tenho que mudar o perfil de utilização dos carros. Para isso acontecer, a rede tem que ser 100% confiável. Estar disponível em qualquer ponto da cobertura 100% do tempo, senão o risco é muito grande. Também em aplicações médicas, por exemplo, fazer uma cirurgia à distância ou monitorar um paciente que está com um sério problema de saúde, eu tenho que ter 100% a confiança em que ele esteja sempre conectado
com a mais alta disponibilidade e com um tempo de latência muito baixo. A arquitetura da rede do 5G terá algumas peculiaridades para poder oferecer total disponibilidade e cobertura. Eu tenho radiobases que configuram a rede e dispositivos que na ponta se comunicam com essas radiobases e através delas com a nuvem e com outros usuários. Pois nessa quinta geração também os dispositivos funcionarão como parte da rede. Poderá se conectar um dispositivo com outro a fim de estender a cobertura ou estender a qualidade da cobertura com alta velocidade em qualquer lugar da cobertura ou melhorar então a velocidade em toda a área de cobertura. E o Brasil? Como fica nessa história, hein? Bom, para aproveitar a nova tecnologia é preciso se antecipar. O que todos nós sabemos não é lá muito típico por aqui, né? Mas sabendo que o 5G chegará em 2020 e trará outra realidade para os seres humanos e até um novo cenário para a economia, teríamos de começar a nos preparar a partir de hoje. Discutir regulamentação, licenças, equipamentos e tudo que envolve o 5G. As previsões são otimistas. Ainda que o Brasil tenha um atraso em relação à disponibilidade e adoção do 4G, por outro lado, esse atraso já é menor do que foi na época do 3G. E espero que na quinta seja menor ainda, que se o Brasil entre quase ao mesmo tempo que os primeiros países do mundo nessa maravilha que será a quinta geração com todas essas atribuições que eu mencionei anteriormente. A gente vai continuar acompanhando de perto e trazendo sempre as informações em primeira mão para você. Se você quiser ver os testes 5G que acompanhamos em Barcelona, separamos o link logo abaixo do vídeo dessa matéria. Ah, e aproveite também para conhecer uma outra tecnologia que promete revolucionar as telecomunicações e trazer estabilidade e velocidade de fibra ótica para os dispositivos móveis muito antes de 2020. Acesse e saiba do que se trata a Pcell. No próximo bloco tem o contrário da velocidade do 5G. O Brasil fica nas últimas posições em um dos principais rankings de velocidade de internet. Vamos entender os porquês de uma posição tão ruim e saber quais os caminhos para a mudança. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Fibra, cabo coaxial, cabo telefônico. Não importa o método, o acesso à web no Brasil é lento. Num dos rankings mais recentes, o país aparece nas últimas colocações, tanto nas conexões fixas quanto nas móveis. Vamos entender em detalhes os porquês dessa situação tão difícil. Em um relatório recém-divulgado pela Akamai, o Brasil ficou atrás de outras 88 nações com a incrível velocidade média de 3,4 megabits por segundo. A nossa internet é mesmo muito lenta, né? O nível está abaixo da média mundial de 5 megabits por segundo e atrás dos vizinhos Chile, Uruguai e Argentina. Mas é importante entender, esses 3,4 megabits por segundo são apenas um resumo de uma realidade bastante complexa. O Brasil é um país com proporções continentais, então a gente tem regiões aqui no Brasil onde a internet é muito bem servida e regiões no Brasil onde a internet é muito mal servida, mas muito mal servida mesmo, onde o usuário não consegue às vezes ter 1 megabit por segundo chegando até a casa dele, 2 megabits por segundo chegando até a casa dele. O pessoal do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR adiantou ao Olhar Digital algumas informações de novos estudos sobre a internet brasileira que o NIC deve divulgar no segundo semestre. Na região sul e sudeste,
30% dos resultados, tá, dos testes que são feitos aqui com a nossa ferramenta, dão entre 10 e 15 megabits por segundo. Região sul e sudeste. Em compensação, tá, na região norte, a gente tem a maioria dos testes até 4 megabits por segundo. É uma diferença muito grande. A grande vilã de toda essa lentidão por aqui é a infraestrutura. Claro, os investimentos feitos, ou melhor, que não foram feitos nela, né? A maioria das capitais do país já tem uma malha de fibra ótica. O processo é lento e custa caro. Por outro lado, no restante do Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, a fibra ainda é uma realidade bastante distante. Muitos equipamentos necessários para aprimorar a infraestrutura precisam ser importados e chegam ao Brasil pagando quase 100% do valor de custo em impostos. Além de dificultar o desenvolvimento da infraestrutura, esse valor acaba sendo frequentemente repassado para os consumidores. Ou seja, é o governo, mais uma vez, dificultando a evolução. A Coreia do Sul, claro, ocupa a primeira posição no estudo da Akamai, com invejáveis 23,6 megabits por segundo de velocidade média. Eu disse média, hein? No momento que eu tenho a minha infraestrutura de fibra chegando até a casa do usuário, é muito mais barato depois para eu fazer um upgrade do que se eu tivesse que passar toda a infraestrutura de novo na cidade para poder refazer aquilo. O investimento com fibra ótica que é feito é um investimento que dura muito tempo, tá? Que duram muitos anos, porque eu troco depois a tecnologia da ponta, tá? Mas a infraestrutura de fibra ela continua valendo. Na Coreia do Sul, 84% da população é conectada e quase 80% com banda larga. Diversas operadoras oferecem planos de 1 gigabit por segundo por lá e o governo tem planos de, até 2020, levar as operadoras a oferecer planos de 10 gigabits por segundo. O resultado é um público bastante exigente com a qualidade do serviço. O coreano já está com uma cultura de exigir uma internet de alta velocidade para lá. Mas mesmo as regiões com pior conectividade na Coreia, tá, não deixam de ser bem atendidas. Esta é mais uma diferença gritante que contribui para a nossa amarga 89ª posição no ranking. A falta de concorrência por aqui nos deixa à mercê de serviços ruins e sem muita perspectiva de melhora. Então, a concorrência é uma coisa que faz com que o usuário pegue, tá, e tenha mais possibilidade de escolhas e tenha uma qualidade melhor na casa dele. Se o usuário tem uma internet ruim na casa dele e não tem uma segunda operadora, ele não tem para onde correr. Tá? Se ele tem duas operadoras boas na casa dele chegando e uma não está boa, ele corre para outra. Sem qualquer intenção de justificar nossa realidade, o especialista aponta algumas falhas no estudo da Akamai, como o exemplo de não se medir e comparar a velocidade da conexão por regiões, uma vez que vivemos em um país continental e com enorme diferença social. A Akamai é uma empresa norte-americana que possui uma rede de servidores espalhados pelo mundo. Ela aluga espaço nesses servidores para clientes que desejam acelerar o funcionamento de seus serviços na internet. Para elaborar o estudo sobre a internet mundial, a empresa avalia a média da velocidade de conexão dos usuários para baixar os conteúdos de seus servidores distribuídos ao redor do globo. A principal crítica do nosso entrevistado em relação ao estudo tem a ver com o tamanho do arquivo baixado para avaliar a conexão de cada país. Para que a gente consiga atingir uma velocidade, que é a velocidade contratada, dependendo de onde está esse serviço conectado, da latência, a gente precisa de um arquivo maior. Então, se eu tenho nos Estados Unidos uma média, tá? Estou colocando isso assim muito por cima, tá? Uma média de
1 megabit por arquivo, 2 megabits por arquivo, aqui no Brasil essa média vai ficar na faixa de 100 kilobits por arquivo, 200 kilobits por arquivo, e isso vai fazer com que o usuário muitas vezes não consiga atingir a velocidade máxima, que é a velocidade contratada, porque em arquivos pequenos ele não consegue tirar todo o proveito da velocidade que ele contratou efetivamente. Quanto maior o arquivo, pelo menos até a faixa de 4, 5 megabits por segundo, tá? Eu consigo ter uma velocidade melhor medida aí dentro. Por esse motivo, o tamanho dos arquivos baixados influencia o resultado do estudo. Se no país A, os usuários baixarem apenas arquivos pequenos dos servidores da Akamai e no país B, eles baixarem apenas arquivos muito grandes, a velocidade média no país B será maior, mesmo se a velocidade contratada pelos usuários for a mesma. A velocidade da banda larga móvel também está lá no relatório da Akamai. O Brasil ficou na 82ª posição, com uma média de 2,5 megabits por segundo, dessa vez atrás de Venezuela e Paraguai. Não tá nada fácil viver conectado por aqui, né? E aí, qual é a sua realidade? E será que mais concorrência é a saída para termos uma banda larga um pouquinho mais larga de verdade? Ou faltam incentivos do governo e infraestrutura? Registre aqui sua opinião, tá? Participe! Acesse olhardigital.com.br e junte-se à comunidade mais conectada do Brasil. Basta um rápido cadastro. Você aproveita para passar a receber nossas newsletters. Você pode escolher a newsletter geral, diária, a newsletter de negócios, semanal ou as duas. Aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!